dia a todos. Vamos dar início aos trabalhos da nossa casa, pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe agora e sempre. Vou ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição 139, por amor. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, a fim de que não veja com os olhos, e compreenda no coração e se converta, que eu os cure. Está em João, capítulo 12, versículo 40. E Emmanuel faz o seguinte comentário a respeito desse versículo. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina, soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões misteriosas. Força fortalece-lhe o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra o extremo de ternura com que o Pai vela pela criação, desde os princípios. Aqui uma asa, acolá um dente, a mais. Ali, desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muitas vezes se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das eternas desse mesmo amor divino, quando nada enxerga, além dos aspectos materiais da passagem transitória. Sobrevém inopitamente a luta depuradora. E quando Jesus chega e opera a cura, só então torna ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura, e por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Então está aí, lição 139 do livro Caminho, Verdade e Vida, por amor, que possamos refletir a respeito dessa lição. Então vamos fazer a nossa prece e em seguida passar a palavra ao amigo Romilson, que o tema hoje é Cristo e nós. Então vamos orar. Querido Jesus, bondoso amigo, abençoa cada um de nós nessa manhã. Nos ajude a crescer e caminhar para frente e para o alto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, e assim seja. E assim, Senhor, passamos a palavra para o amigo Romilson. Bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Conforme Altamir já nos anunciou, nosso tema da manhã de hoje, Cristo e Nós, é uma página do livro Fonte Viva, a chamada coleção Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Altamir trabalhando na parte do Caminho, Verdade e Vida. Ele foi escrito em 1948, o nosso 1950, o Vinha de Luz, 1952, e o Fonte Viva é o último, na realidade, da coleção, em 1956. Depois Chico publicou o Ceifa de Luz, em 1972, que algumas pessoas também consideram fazendo parte da mesma coleção. Mas os 4 iniciais é que são, na realidade, o que compõem a coleção Fonte Viva. São 180 capítulos cada um, todos eles do Novo Testamento, dos 4 evangelhos, ou do Ato dos Apóstolos, ou das cartas, ali que vieram depois, e são sempre páginas muito interessantes, conforme nós vimos, por amor. Se a gente realmente não fizer as coisas por amor, se a gente não entender
que muitas vezes nós só podemos compreender a Deus, como foi o final da página dele, mediante sofrimento. Às vezes ele tem que sofrer primeiro para a gente buscar alguma coisa melhor, mas faz parte da vida de todos nós, nesse planeta tão atrasado como a Terra. Bom, Cristo em nós, quem é o Cristo? Lembrando que Jesus, há 4.000 bilhões de anos atrás, criou o planeta Terra. Então isso até nos assusta um pouco, que a gente vê a evolução desse Espírito que esteve entre nós há 2.000 e poucos anos atrás. Um Espírito que é capaz, uma falange de outros trabalhadores, chamados engenheiros siderais, formar um planeta a partir de uma nebulosa que gravitava no universo. Então nós vemos a capacidade e a iluminação desse Espírito chamado Jesus. Bom, então recebeu essa missão de Deus, de formatar o planeta Terra. Por isso ele é, sem dúvida alguma, aquele que é o responsável, é um Cristo responsável pelo planeta Terra. Nós temos outros Cristos responsáveis por outros planetas no universo. E há 2.000 anos atrás e pouco ele recebeu novamente de Deus a missão de se fazer presente junto de nós. Para quê? Para nos trazer a mensagem de um Deus diferente do Deus do Antigo Testamento. Mas cabe aqui uma explicação. Por que o Deus do Antigo Testamento era um Deus cioso, era um Deus que muitas vezes a gente costuma até brincar dizendo, acordava mal-humorado, condenava os seus filhos aos infernos sem possibilidade de remissão? Porque os 5 livros que Moisés escreveu, chamado Pentateuco, mosaico, do Antigo Testamento, Moisés mesmo dizia que o povo hebreu era um povo de cabeça dura. Então não tinha como colocar a figura de um Deus tranquilo, um Deus de amor, de bondade, porque aquele povo não tinha condição de entender. Foi preciso esperar passar 1.600 anos até a vinda de Jesus, em que a humanidade evoluiu o intelecto um tanto quanto moralmente, para que a gente pudesse compreender o verdadeiro Deus que Jesus veio nos mostrar. Um Deus de amor, de bondade, um Deus que entende as nossas misérias humanas, que sabe quanto nós somos falhos, que nós vamos precisar de tantas e tantas oportunidades quanto forem precisas, para que nós possamos crescer, evoluir. Tudo isso faz parte de um processo natural da evolução de cada um de nós. Bom, então Jesus veio nos mostrar o quê? Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec coloca sob o título Amar o próximo como a si mesmo. E logo depois ele coloca um mandamento maior, em que ele nos fala exatamente de uma passagem que está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, e também está em Lucas, capítulo 19. É uma diferença interessante entre os dois. Porque em Mateus, capítulo 22, a passagem que lá está é da seguinte forma. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca os saduceus, se reuniram, e um deles, para o testar, um doutor da lei, perguntou a ele: mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus respondeu a ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu espírito. Este é o primeiro. E tem o segundo semelhante a esse primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus termina com uma frase dizendo o seguinte: aí está resumida toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo que vocês ouviram até agora, se vocês amarem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, estará sendo cumprido. A sabedoria de Jesus não tinha limite pelo espírito de escola que ele era, pelo espírito extremamente evoluído. Amar a Deus sobre todas as coisas, a gente cumpre os 3 primeiros mandamentos da lei de Moisés, que Moisés recebeu no Monte Sinai, quando ele subiu lá e desceu com as pedras, com os 10 mandamentos da lei de Deus. Eu sempre falo sobre isso. O primeiro mandamento da lei de Deus: eu sou o Senhor teu Deus que vos tirei da escravidão do Egito. Não façais imagem do que há em cima dos céus, embaixo da terra, da água. Não lhes prestarás culto soberano, porque eu sou o Senhor teu Deus. É meia página da Bíblia. Primeiro mandamento. Segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, lembra de santificar o dia de sábado. Então eu costumo dizer que as traduções da Bíblia moderna, elas estão muito resumidas. Porque a Bíblia de Jerusalém, o primeiro mandamento é metade da página da Bíblia. Ora, então do primeiro ao terceiro mandamento é uma exortação do nosso amor a Deus. Qual é o quarto mandamento? Que vocês sabem, não é? Da lei de Deus, que está no Êxodo, capítulo 20. Eu sou o Senhor, honrai a vosso pai, a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Bíblia de Jerusalém. Bíblias modernas, traduções modernas, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Eu estou dizendo que eles estão sintetizando demais, as traduções modernas, estão resumindo demais. E a gente perde muitas vezes a beleza da poética daquilo que foi escrito no seu original. Mas tudo bem.
Quinto mandamento, não furtarás. Sexto, não matarás. Do quarto ao 10º é uma exortação do nosso amor ao próximo. Olha a sabedoria do Cristo, né? Eu já falei isso várias vezes, em várias palestras, inclusive aqui. Olha a sabedoria de Jesus. Ama a Deus, cumpre os 3. Ama ao próximo, cumpre do quarto ao 10º. Por isso é que ele diz, aí está resumida toda a lei e os profetas. Ora, amar a Deus e ao próximo. Em Lucas já está um pouquinho diferente. O doutor da lei chega e Jesus diz para ele o seguinte: o que é que está escrito na lei? Quando ele pergunta, mestre, o que preciso fazer para conquistar a vida eterna? E aí ele pergunta ao doutor da lei, o que é que está escrito na lei? E o doutor da lei responde. Aí Jesus diz, faz isso e viverás. O doutor da lei diz, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Por que o doutor da lei sabia qual era o maior mandamento da lei de Deus? E equivocadamente, às vezes, eu já ouvi as pessoas falarem, até na tribuna, que Jesus não criou o maior mandamento. Por que ele faz o doutor da lei relembrar? Porque amar a Deus sobre todas as coisas está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Moisés. Amar ao próximo como a si mesmo está no livro de Levítico de Moisés, capítulo 19, versículo 18. Então Jesus fez o doutor da lei relembrar aquilo que ele tinha que saber, porque ele pregava nas sinagogas a lei de Deus. Então está nos livros de Moisés, e ele pregava na sinagoga as leis mosaicas. Obviamente. Então Jesus o que veio fazer? Não mudou a lei de Deus, até porque ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei de Deus, muito pelo contrário, vim dar-lhe cumprimento. Mas ele mudou sobremaneira algumas leis humanas, principalmente aquelas leis aradas com Moisés para o povo hebreu, que era um povo de cabeça dura. Por isso que no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai aos vossos inimigos, começa exatamente com o ensino de Jesus a todos nós, dizendo o seguinte: aprendestes que foi dito, amai o vosso próximo e odiais os vossos inimigos. Era uma lei de Moisés. Por quê? Porque no livro de Levítico está lá que o que me fez eu posso devolver na mesma moeda. Era chamada a pena de talião, dente por dente, olho por olho. Então Jesus veio dizer, não, passado 1600 anos, né? Não, aprendeste que foi dito isso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, caluniam, a fim de seres filhos do vosso Deus que está no céu. Porque se assim não procederes, não fazeis mais do que os publicanos, do que os pagãos. Então, nos mostrando a necessidade que o maior amor é amar as criaturas que se colocam na condição de nosso adversário. Amar quem nos ama é muito fácil, qualquer um faz. Agora, amar aqueles que falam mal da gente, que intentam contra a gente, que fazem tudo para que a gente realmente fique mal, aí está o X da questão. Robinson, mas aí como é que eu vou amar quem não gosta de mim da mesma maneira que eu amo quem gosta de mim? Mas não é isso. Quando Jesus diz amar os vossos inimigos, Jesus deixa-nos bem claro o seguinte: é respeitá-los, é não tentar qualquer tipo de vingança contra eles, é orar por eles, coisa que muitas vezes nós não fazemos, orar por eles, os nossos adversários, é toda vez que surgir a oportunidade de reconciliação com ele, nós darmos o primeiro passo na direção disso. Uma das maiores virtudes que Jesus nos ensinou, que é a humildade. Mas a gente costuma dizer assim, não, mas não fui eu que errei, foi ele que errou, foi ela que errou, então isso é que tem que vir falar comigo. O nome disso é orgulho, né? Então por isso que Jesus deixa bem claro que é importante a gente dar o primeiro passo na reconciliação com os nossos adversários. Por quê? Enquanto estás a caminho com ele. Quem em sã consciência gostaria de levar um inimigo para outra vida, para ele continuar sendo inimigo? Quem gostaria de que essa pessoa desencarne e se torne obsessor seu do lado de lá? Então ninguém. Então por isso que é essa necessidade da gente resolver essas questões enquanto tem tempo. Tem umas que são difíceis, né? Tem umas que a gente não vai conseguir nessa existência. A gente tem noção disso. A gente sabe disso. Mas o que a gente tem que fazer é a nossa parte. Se fulano não quer, problema dele. Se ciclano não quer, problema dela. Mas eu vou tentar. Agora não deu. Também a gente não vai obrigar ninguém a fazer aquilo que não esteja ainda no entendimento dele. Nós somos espíritos que estamos com uma compreensão da vida diferenciada em função da evolução de cada um. Então tem uns que sabem mais do que a gente, outros que estão igual a gente, outros que sabem menos, e assim nós vamos evoluindo. E aí, exatamente nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, nós temos 3 mensagens nas instruções dos espíritos, de 3 espíritos: Lázaro, Fênelon e Samson. Nós vamos ficar com a primeira de Lázaro, que deu essa comunicação em Paris,
no ano de 1862, porque Lázaro define exatamente isso. Toda a doutrina de Jesus foi baseada no amor. Tudo aquilo que Jesus pensou, que Jesus falava, que Jesus fazia, era baseado no amor. Então ele nos deu essa lição. E Lázaro define o que é o amor. O amor é o sentimento por excelência, ou seja, é o maior de todos os sentimentos que um dia nós vamos conseguir chegar lá. Todos nós, aprender a amar mesmo. Não esse amor conforme diz Lázaro, individual, mas esse sol ardente que nos condensa a todos, nos irmana, para que nós possamos viver um pouco mais da miséria dos outros e que, no final, todo mundo seja feliz. Né? E aí Lázaro também define o que são os sentimentos. Os sentimentos são os nossos instintos que vão se elevando na medida do progresso realizado por cada um de nós. Então, por isso que nós temos que progredir. Por isso que nós temos que fazer um esforço para a gente compreender melhor as coisas da vida. Por isso que nós temos que fazer um esforço, como a página inicial disse ali também, para sair um pouco dessa materialidade na qual nós nos encontramos. Extremamente apegado às coisas do mundo material, nos espiritualizarmos um pouco mais. Porque a verdadeira vida não é essa aqui. A verdadeira vida é a vida do lado de lá. E aí, quais os tesouros que nós estamos juntando para levar para lá? Poupança, carro, casa, nada disso a gente vai levar. Felizmente, vai ficar tudo aqui, né? Felizmente, porque essas coisas não nos dão felicidade profunda, nos dão muitas vezes satisfação, prazeres momentâneos, e algumas vezes depois termina em tormento, né? Quando a gente desencarna, os filhos se degradiam, aí brigando pelas coisas que ficaram. Mas os verdadeiros valores são os valores da alma, aquilo que a gente puder granjear como virtude. É isso que nos habilitará melhor do lado de lá. Ao chegarmos do lado de lá, não tem uma pretensão, tem que... eu fui espírita a minha vida inteira, frequentei a idade, né? Desde quando nasci, passei pela evangelização, mocidade, depois eu fiz os trabalhos lá, a vida inteira. Isso do lado de lá não tem importância nenhuma. O importante é o seguinte: o que você fez de bom. É isso que ficará registrado, né? Qual é a bagagem de coisas boas que você fez? De atitudes no bem, de amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. É isso que vai nos habilitar do lado de lá. Eu sou católico, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou um bandista, eu sou ateu, eu sou à toa. Nada disso tem importância. A importância é qual a bagagem de coisas boas que você está levando. Por isso que Jesus nos pede que amemos ao próximo como a nós mesmos. Mas já pararam para pensar nisso? Como a nós mesmos. Ora, então se eu não amo o próximo, eu não amo nem a mim mesmo. Nem a mim mesmo. E como é que eu posso amar a mim mesmo? Me tornando melhor, cuidando do meu organismo físico, que é esse tempo que Deus me deu para abrigar o meu espírito, que quando encarnado se torna minha alma. Então será que nós estamos cuidando da nossa complexão física, com esse tempo que Deus nos deu? Porque na realidade a grande maioria de nós desencarnamos antes do tempo pré-determinado para o nosso desencarne, pelos abusos que nós fazemos. Não modifica a maneira pela qual nós vamos desencarnar. Na questão 872 do Livro dos Espíritos, no parágrafo 7º, já está definida a maneira que nós vamos desencarnar, a não ser que nós cometamos o suicídio, uma aberração quanto às leis humanas. Mas já está previsto. Só que nós podemos antecipar. Talvez tivéssemos alguns aninhos a mais, mas aí pelas viciações, pela má alimentação, pelas noites mal dormidas, nós estamos deteriorando esse organismo que Deus nos deu. Bom, esse é o problema físico. E qual o problema moral, espiritual? Será que nós estamos realmente amando-nos enquanto espírito mortal que somos? Como é que eu posso cuidar, eu, espírito, de mim mesmo? Exatamente estudando, aprendendo, aprimorando e procurando vivenciar isso no dia a dia. Eu vou conseguir em plenitude? Claro que não. Claro que não. Eu muitas vezes, quantos anos eu tenho de estudo da doutrina espírita, da Bíblia, do Evangelho de Jesus, eu me pego errando. Eu me pego falhando como ser humano que sou, imperfeito. Porque se eu não fosse imperfeito, não estaria aqui na manhã de hoje falando para vocês, estaria nos mundos mais evoluídos. Se eu estou agarrado aqui, como se diz em popular, é porque eu sou muito devedor. É natural. Emmanuel diz que todos nós somos doentes à busca da alta. Todos nós estamos procurando a alta das nossas mazelas. Não só que nós confizemos na outra vida, contraímos em outras existências, mas nessas mesmas.
Quantas coisas equivocadas nós fizemos nessa existência? Então não precisa nem voltar muito lá atrás, não, para saber o quanto a gente está devendo, e quanto a gente precisa crescer, o quanto a gente precisa melhorar. Ora, então amar-me como espírito que sou imortal é realmente procurar melhorar a minha existência, né, da melhor maneira possível, procurando aprender tudo isso, que muitos de nós já conhecemos, encarnacionistas que somos, mas procurar, sobretudo, colocar em prática, ajudar alguém. Então, isso nós estamos nos amando, cuidando de nós mesmos, para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar e cuidar dos outros. Então, Lázaro nos fala que quando Jesus pronunciou a palavra amor, os próprios sobressaltaram. Porque, ora, como é que é isso? Que história é essa? Que eu tenho que amar? Porque até então valia a pena de talião de Moisés, dente por dente, olho por olho. E é por isso que quando Jesus veio com a sua mensagem de amor, Lázaro nos fala que os povos ficaram tão sobressaltados com aquela mensagem que se deixaram molar nas arenas, foram trucidados pelas festas, e eles iam cantando hinos de louvor, felizes por saber que estavam dando a vida pelo Cristo, né? Então imagina que coisa bonita. E aí no livro Fonte Viva, entrando agora na nossa página mesmo, Emmanuel nos fala o seguinte: o mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos. Jesus conta com a gente. Nós ficamos esperando, né, por Jesus, mas Jesus também está esperando por nós há mais de 2000 anos, né? E aí nos fala o seguinte: começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André. Vocês se lembram como é que essa história de convocar os apóstolos começou? Pedro e André, os seus irmãos, estavam pescando, estavam na beira do lago de Genazaré, para sair do barco. Jesus vem passando, olha para os dois e fala: Simão, a quem depois ele deu o nome de Pedro, André, vem comigo, porque eu quero fazer vocês pescadores de homens. Né? Os dois largaram o barco e passaram a seguir Jesus, abandonaram tudo aquilo que eles faziam, pela ordem de chamamento de Jesus aos outros apóstolos. Depois ele chamou Tiago, o maior, e João. João, gente, era o mais jovem. João tinha 14 anos de idade, segundo alguns autores das Escrituras, exegetas. Exegetas são aqueles que se aprofundam no estudo da Bíblia. João deveria ter cerca de 14 anos de idade quando foi arregimentado por Jesus. E foi o discípulo mais fiel, até o final. Bom, até o final. Depois todos os outros foram extremamente fiéis à mensagem de Jesus. Depois ele chamou Filipe e Bartolomeu. Ele ia chamando de duplo. Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, a quem deu o nome de Zelote. Judas, filho de Tiago, a quem ele chamou de Judas Tadeu. E finalmente o Judas Iscariote. Então nós vemos, e curiosamente, de todos esses apóstolos, quais eram pescadores rudes? Pedro, Tiago, João, André e Filipe. Todos esses eram pescadores, né? E curiosamente, nós vemos que se cercou de 12 para o seu apostolado inicial, para a sua mensagem, para a mudança do planeta. Vamos analisar rapidamente esses 12. O que aconteceu? Um traiu, mas aí nós vemos o quanto o nosso amor ainda é deficiente, né? Porque Judas Iscariote, tudo estava previsto, inclusive no Antigo Testamento, em alguns profetas do Antigo Testamento, que aquilo iria acontecer. O próprio Cristo já sabia disso, que Jesus sabia muito das coisas que iriam acontecer antes mesmo que elas acontecessem. Tanto é que na Santa Ceia, ele diz: um de vós há de me trair, e Pedro, mais agitado de todos: quem, Senhor? Quem, Senhor? Jesus olha na direção de Judas, né? E aí nós sabemos o que aconteceu. Quando Jesus está no Getsemane orando, chegam os soldados com Judas à frente. Programado: eu vou dar um beijo, é esse que vocês devem prender. Ganha 30 moedas de prata, né? E depois que Jesus é preso, ele se arrepende, se suicida, como nós sabemos, um ato extremamente infeliz. E Jesus, no livro Boa Nova, deixa bem claro lá que quando Judas estava se enforcando, ele mandou os seus anjos irem socorrer Judas. Amai aqueles que vos perseguem e caluniam, né? E aí ele demonstrando todo o seu amor, inclusive por Judas. Judas tem um espírito tão evoluído que reencarnou na França como Joana d'Arc. E segundo alguns autores, Judas não está nem mais junto de nós, já está em outros planetas. E sábado de aleluia, o que as pessoas fazem, né? Fazem um boneco, coloca no poste, toca fogo, desce pancada,
né? Ainda com ódio de Judas, 2000 anos depois, e Judas está muito mais evoluído que muitos de nós. Beleza. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas pela terceira vez. E aí Pedro disse, por que, Senhor, tem dúvida? Claro que eu te amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E aí o que aconteceu? Pedro, Senhor, eu vou contigo até o fim. Pode contar comigo. E aí Jesus disse para Pedro, antes do galo cantar, tu já me terás negado por 3 vezes. Que isso, Senhor? E aí quando o galo canta, Pedro já tinha negado 3 vezes, que era companheiro de Jesus, que seguia Jesus, e Pedro chora copiosamente por lembrar aquilo que Jesus havia dito. Resumo então da história. Dos 12, aquela época, um traiu, outro negou, 9 se esconderam. Quando Jesus foi aprisionado, só um seguiu Jesus de perto. Quem? Mais jovem, João, junto com Maria, sem se importar quais seriam as consequências daquele ato. Ele foi até o Monte Gólgota do Calvário, onde Jesus foi crucificado. E uma das 7 frases que Jesus pronuncia, preso na cruz, é: filho, olhando para ele, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Mostrando que os laços espirituais unem as pessoas muito mais do que os laços de sangue, do que os laços físicos. Então é interessante observar isso. Dos 12, que ele chama no primeiro momento, aconteceu tudo isso. Porém, depois tirou sorte, Matias é incorporado no lugar de Judas, que havia se suicidado, e nós sabemos do trabalho dos apóstolos depois da crucificação. Exatamente, com exceção de João, que morreu de idade na ilha de Patmos, embora tenham dado uma escaldada nele com azeite quente, mas ele não morreu, todos os outros tiveram morte violenta por pregar Jesus. Mas aí nesse livro, Fonte Viva, nesse capítulo, Cristo Nós, Emmanuel destaca interessante como Jesus acompanha de perto às vezes as pessoas, e nós não percebemos isso. Quando surge pessoalmente buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo? O mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido assistindo em pessoa? E aí Emmanuel completa, é que se a humanidade não pode iluminar-se por obediência em Cristo, o Cristo não dispensa os homens na obra de sorregimento e sublimação do planeta Terra. Relembrando a vocês a história de Paulo também, extremamente fantástica. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, todo o capítulo 9 do Atos dos Apóstolos fala da conversão de Paulo. Acontece que Paulo chamava-se Saulo, que nasceu na cidade de Tarso, naquela época era uma província da Cilícia, e que o Império Romano dominava toda aquela região. Tarso, hoje, fica na Turquia, país que nós conhecemos como Turquia. Nasceu lá. Então ele era cidadão romano. E ele odiava aqueles que seguiam Jesus. Há toda uma história que nós sabemos dele com Abigail, que era cristã, e ele termina o noivado com Abigail por causa disso. Ele, a última palavra para apedrejar Gesiel, e era Estevão, irmão de Abigail. Então ele rompe definitivamente com Abigail. Está no livro Paulo Estevão, um livro interessantíssimo. Mas vamos falar da conversão de Paulo. Acontece que ele, Saulo, foi até a sinagoga e pediu ao chefe da sinagoga cartas, porque ele ia até Damasco para prender as pessoas que ele encontrasse pelo caminho, que seguissem a Jesus. E o interesse maior dele era em Ananias, que em Damasco professava Jesus o tempo todo. Bom, chegando às portas de Damasco, todos vocês sabem o que aconteceu, um clarão ensegueceu, ele caiu do cavalo. Os soldados ao lado dele ouviram a voz, mas não viram nada, e a voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ainda o Saulo orgulhoso, o cidadão romano, diz assim: quem és tu, Senhor? Mas a conversão, o que me chama a atenção no Ato dos Apóstolos, na conversão de Saulo, é a rapidez com que isso aconteceu. Questão de segundos para ele deixar de ser o Saulo, o homem orgulhoso, para se transformar depois no Saulo, o homem humilde, dedicado a Jesus, que depois ganhou o nome de Paulo. E aí, eu sou Jesus, a quem tu persegues, disse o mestre. Qual é a segunda frase de Saulo?
as portas de Damasco. A primeira, o orgulhoso: quem és tu, Senhor? A segunda: Senhor, o que queres que eu faça? Ali já se entregou completamente a Jesus. O que queres que eu faça? E aí Jesus diz: adentras a cidade de Damasco, lá te será dito o que fazer. E ele vai caminhando, amparado pelos soldados, chegando nada. E aí Jesus, em visão, aparece a Ananias, seu discípulo querido. E aí diz assim: Ananias, é preciso que tu vás à rua de nome direita, e lá na casa de Judas, nenhum dos dois Judas apóstolos, e lá na casa de Judas te será dito, você vai encontrar um homem de Tarso chamado Saulo, e ele também, em visão, viu que tu ias até ele para restituir a visão. Eu fico imaginando o pensamento de Ananias, porque Ananias sabia que Saulo estava vindo para prender os cristãos em toda aquela região. E Jesus manda ele ir atrás de Saulo, né? Aí ele diz assim: Senhor, mas a gente tem ouvido algumas coisas ruins desse cidadão, porque ele, ainda há pouco, fez sofrer muitos seus santos na cidade de Jerusalém. E aí provavelmente não está nos evangelhos, mas Ananias deve ter pensado: sou eu mesmo que o senhor quer que vá? Né? Porque se você não quer mandar o teu não, ele vai me prender, ele vai me prender. E aí Jesus diz para Ananias novamente: Ananias, este é um vaso que a mim me apraz recuperar, para que ele pregue a minha mensagem aos gentios, aos reis e ao povo de Jerusalém, né? E eu vou mostrar a ele que para seguir o meu nome é preciso sofrer. E Ananias vai. Imagina que Ananias foi tremendo, né? Chegou lá, entrou na casa de Judas, falou: Saulo, eu sou aquele a quem Jesus mandou, né? E aí colocou as mãos, dando um passe nas vistas dele, e lhe caiu, conforme está no Atos dos Apóstolos, lhe caiu como escamas, e Saulo voltou a enxergar. Ficou 3 dias, 3 noites sem beber, sem comer, orando. E aí ele quis se integrar à comunidade dos discípulos de Jesus que já estavam em Damasco. Claro, ninguém aceitou. que isso, rapaz, ele está vindo prender nós vamos aceitar ele aqui no nosso meio. É como se ele chegasse na EDAC, né? Aquele que perseguiu os espíritas, chega ali na porta e fala: não, agora eu sou espírita. Como dizem os franceses, para cima de Moá, né? Não dá para acreditar nele, não. E ele foi rejeitado. Era rejeitado inicialmente em todas as comunidades que ele queria se integrar, pregando Jesus. O povo olhava e dizia: rapaz, tá louco, meu. Aí o que aconteceu? Aparece a figura de Barnabé no Atos dos Apóstolos. E Barnabé então diz: não, gente, eu sei que ele se converteu, eu acredito, né? Eu vi a conversão dele. E aí Barnabé que passou a integrá-lo nos núcleos de cristãos que pregavam o Evangelho, e dão a ele depois o nome de Paulo. Mas o que é importante em toda essa história que Emmanuel nos coloca no Cristo em Nós é o trabalho de Jesus pessoalmente na conversão de Saulo, porque sabia que depois ele se tornaria um dos grandes apóstolos do próprio Cristo, embora não fosse contado entre os 12 inicialmente, mas ele é cognominado um dos grandes apóstolos de Jesus, porque pregou o Evangelho a vida inteira com sofrimentos enormes. Se vocês tiverem um pouquinho de carinho de ler o livro Paulo Estevão, no diálogo dele com João, o mais jovem, na casa de João, ele se predispõe aí adiante. João diz: Paulo, convence que fica um pouco mais conosco. Ele falou: não, João, tu não entendes, a minha tarefa é muito grande, eu tenho que sair por aí pregando o Evangelho de Jesus. E fala uma frase que a primeira vez que eu li, eu fiquei extremamente preocupado, porque ele diz assim: séculos e séculos, João, de trabalho não dará para pagar o quanto eu devo ao cristianismo. E aí eu fiz uma reflexão de mim mesmo. Se séculos e séculos de trabalho de Paulo, com todo o trabalho que ele teve na sua conversão, não daria para pagar, eu falei: coitado, não, Robinho está fulminado, está lascado, serão milênios aí ao invés de séculos. Ora, mas aí então o que nos impressiona é isso. E aí depois pregou tanto o Evangelho de Jesus que em toda a comunidade que ele entrava para pregar, ele era açoitado, ele apanhava. Uma vez ele foi deixado semi-morto fora de uma cidade, ele recomeçou as suas pregações em Antioquia, foi rejeitado pelos amigos, familiares, por tudo.
Porque seguir a Jesus muitas vezes nos coloca nisso. Não se esqueçam disso, né? Seremos abandonados pelos amigos de primeira hora, que não querem seguir, que querem continuar a vida do mundo. Seremos abandonados, às vezes, por alguns parentes, familiares. Porque, como Jesus disse, eu vou mostrar a ele o quanto é difícil me seguir, né? Ele vai sofrer bastante. E ele era açoitado. Por 3 vezes ele pegou a embarcação para atravessar o lago de Genezaré. A embarcação afundou. Ele naufragou 3 vezes, correu o risco de morrer afogado. E termina a sua existência aqui na terra, decapitado em Roma, por ordem do imperador, sem negar a Jesus em nenhum momento, né? Então, aí, o que Emmanuel nos fala? Assim como Paulo, Jesus espera de cada um de nós. Jesus o tempo todo está nos chamando. Porque olha que coisa bonita que Emmanuel nos fala nessa página. Desde o início da Boa Nova, Jesus convida, insiste e apela, né, junto das almas, para que se converta em instrumento da sua divina bondade. Porque Emmanuel diz: não espere uma terra redimida sem almas redimidas. Gente, nós estamos falando tanto aí, os oradores estão falando de tudo quanto é lugar, toda hora. A Terra está passando por um planeta de regeneração. Quando? Será? No ano de 1971, na extinta TV Tupi, o programa Pinga Fogo com Chico Xavier, no dia 28 de julho de 1971. O programa era para ter 1 hora de duração. Durou 4 horas. Saulo Ramos era o repórter que conduzia a entrevista e as perguntas não paravam e a direção do programa dizia: vai Saulo, continua, porque a audiência está lá em cima. Foi a maior audiência da TV brasileira em toda a história. E aí aconteceu que remarcaram para dezembro mais um programa com o Chico Xavier, com o mesmo nome, Pinga Fogo. Então, em julho foram 4 horas de duração. Uma das perguntas que colocaram ao Chico era exatamente essa: Chico, quando é que a Terra vai deixar de ser um mundo de expiações e provas e passar a ser um planeta de regeneração? Fomos planetas primitivos, é o Chico que está falando, não sou eu. Fomos planetas primitivos quando nós fomos criados por Deus na idade das cavernas, né, que ainda éramos pré-históricos. Depois fomos avançando com a vinda dos primeiros profetas, culminou com a vinda do Cristo, saímos do mundo primitivo, passamos ao mundo de expiações e provas. O próprio nome está dizendo: espiar, pagar débitos do passado, provar e ser testado nas suas aquisições, se você já está apto a ir mais adiante. Depois vemos o mundo de regeneração, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas moradas na casa de meu pai. 4º, categoria de mundos habitados, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E finalmente os mundos celestes, onde habitam espíritos puros, nível crístico de Jesus. Nós estamos na 2ª categoria, expiações e provas. Chico, quando é que a Terra se tornará um mundo de regeneração? Chico deu uma paradinha. E quando Chico dá uma paradinha e fala assim: Emmanuel, aqui ao meu lado, a coisa vai ficar séria. Emmanuel, aqui ao meu lado, está dizendo que por volta do ano de 2057, a Terra se tornará um planeta de regeneração. Quem é bom de matemática aí? Quanto tempo falta? 34 anos só. Nós estamos em 2023. Será que em 34 anos, do jeito que a humanidade está, com toda essa violência urbana, com essas guerras, com as pessoas extremamente ligadas à materialidade do planeta, será que em 34 anos apenas nós vamos passar para um planeta de regeneração? Vamos dormir no dia 31 de dezembro de 2057, e vamos acordar em 1º de janeiro de 2058 regenerados. Que bom se fosse assim, né? Mas não acontece assim não. É progressivo, leva tempo. E aí Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, no livro Transição Planetária, nos fala de 4 planetas de 50 anos cada um, em que a Terra sofreria uma série de injunções geológicas, terremotos, furacões, maremotos, tsunami, já aconteceu. Pandemias, saímos de uma recentemente, talvez entremos em outra, não sei, quem sabe é Deus, né? Guerras e rumores de guerra. Durante esses 200 anos é o que mais teve.
Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Guerra do Golfo Pérsico, Irã, Iraque, por aí vai, Ucrânia e Rússia, Oriente Médio agora, Israel, e o grupo Hamas, não confundam com Palestina, tá? Pelo amor de Deus, é um grupo que invadiu Israel, não é a Palestina, os palestinos. Bom, e aí resumindo a história, quando é que isso começou? Esses 200 anos, período de 50 anos cada um, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, da primeira edição, 18 de abril de 1857. 200 anos vai dar quanto? Quem é bom de matemática aí? Né? 200 anos vai dar 2057. Olha, então Filomeno confirma o que Emmanuel disse em 1971 através de Chico. Porém, o Chico nos fala também, que Emmanuel nos diz que se nós entrarmos em guerra, né, de repente o que está acontecendo lá pode expandir para o mundo inteiro. 2057, ó, só Deus sabe quando será essa regeneração da humanidade. Então, o que nos cabe fazer é Cristo e nós, a nossa parte. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos lutando para mudar-nos intimamente, sem querer mudar os outros? Nós não conseguimos mudar ninguém. As pessoas têm as suas intimidades, a pessoa tem a sua evolução. Preocupemos-nos sobremaneira conosco mesmo. O Manel, que devia estar aqui na manhã de hoje, o Manel está viajando, eu troquei com ele, o Manel vai vir aqui dia 20, né, quando seria a nossa palestra. O Manel disse uma coisa muito interessante, a gente tem que preocupar e ajustar a nossa cabeça. Fica tentando ajustar a cabeça dos outros, cada um quer ajustar a sua. Parece uma coisa um tanto quanto egoísta, mas é verdade. Nós não temos condição de mudar a ninguém. As pessoas é que têm que sentir a necessidade da mudança, porque senão não adianta, né? O que a gente faz é pregar, é falar o tempo todo. Por quê? Porque Emmanuel nos fala exatamente nessa página, a todos nós, gente, não é orador espírita, não é padre, não é pastor, não. Pelo amor de Deus, a todos nós, Emmanuel diz que Jesus falou assim, ide pregai. Para quem? Para todos que estavam ouvindo ele ali naquele momento. Ah, mas nós precisamos ficar chato igual alguns irmãos nossos de outras seitas fazem, querer te converter na marra? Não, não é isso. Mas toda vez que eu surgir a oportunidade de falar, fale de Jesus. Eu trabalho com 5 pessoas na minha sala, na prefeitura. Surgiu um ganchinho, eu entro com uma mensagem. Se vai ter efeito ou não, não é problema meu. Mas eu estou tentando fazer a minha parte. E te pegar e compete a todos nós. Né? Eis que vos mando. Quem? A todos que estavam ouvindo ele. As frases soltas que Emmanuel pega aqui de Jesus. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Né? Porque em Mateus capítulo 6, vós sois a luz do mundo. Ou seja, coloquei em vocês a minha mensagem, para que essa mensagem de fato ilumine-os e ilumine aqueles aos quais fizerem parte da vida de vocês. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Meu Deus do céu, há 2 mil anos atrás Jesus já falava que não tinha trabalhador. Que não tinha trabalhador. Né? A gente tem dúvida disso? A gente tem dúvida disso? Né? Então é muito comum nas casas espíritas. Vocês sabem que eu viajo muito por aí. Eu falo para públicos, quantidade de auditório, tudo quanto é jeito. Né? Auditório de 200 pessoas, 250. Às vezes eu converso com os dirigentes. Vocês devem ter bastante trabalhador aqui, né? 200 pessoas frequentando. Ah, mesmo. Para conseguir 10, tem um sacrifício. Eu falei, eu sei como é que é isso. Eu dirijo uma casa espírita, participo da direção da casa há muitos anos, sei como é que é isso. E as pessoas muitas vezes chegam e falam assim, olha, pode deixar que eu vou assumir esse trabalho. Aí você fica todo contente, né? Eu vou ganhar um trabalhador, né? Sentou ali, deixa que eu faço agora. Daqui a pouco você procura, meses depois. A cadeira está vazia. Ele não assumiu, não, ele sumiu. Né? O trabalhador sumiu. E deixou o quê? A responsabilidade para alguém que terá substituído de alguma forma. Infelizmente, como diz o Cristo aqui, né? A seara é grande, mas está faltando trabalhador. Né? Porque muitas vezes é muito cômodo para a gente não assumir nada. Muitas vezes é muito cômodo para a gente assistir uma palestra numa paz e ir embora. Muitas vezes é muito cômodo a gente ir à missa, confessar e comungar e ir embora. Né?
sem que eu tenha nenhum tipo de atividade a mais do que isso. Eu cumpri o meu dever religioso naquela semana, eu preciso do que mais, né? Vai dar consciência de cada um, gente. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância, por ele, atribuída à contribuição humana. E aí, olha que frase significativa a todos nós. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celeste. Se nós procuramos seguir o Evangelho, nós somos amigos de Jesus. E a gente precisa fortalecer um pouco mais essa amizade. Porque ele, como diz Divaldo Pereira Franco, quando abre a maioria das suas palestras, abençoe-nos Jesus, um amigo incondicional de nossas almas. Jesus não põe condição nenhuma para ser nosso amigo. Nós é que estamos demorando um pouquinho para apertar esse laço de amizade com ele, né? E aí, Emmanuel termina essa página dizendo o seguinte: cristianismo significa Cristo em nós. Cristo em nós. Porque se Jesus pregasse e não tivesse quem ouvisse, o cristianismo não progrediria. Se não houvesse Jesus, não haveria cristãos. Nós não seguiríamos nada. Seguiríamos outra seita, outra religião, outra coisa, né? Outro profitente, mas não seríamos cristãos. Então entenderam a necessidade de estar juntos, né? Ah, meu Deus do céu, mas está tão distante de mim o Cristo? Está não. O Cristo está dentro de cada um de nós através da sua mensagem de amor. O Cristo está junto de cada um de nós através dos nossos mentores espirituais. Nossos anjos da guarda, guia. Apelido que você quiser dar a ele não se importa com isso não. Mas só que muitas vezes a gente se desconecta deles. A gente se afasta deles porque excessivamente preocupado com as coisas no mundo material. E aí perdemos a nossa espiritualidade interior. Quantos de nós oramos todos os dias, não só pedindo ajuda, mas sobretudo agradecendo pelas coisas boas que nos acontecem? Porque pedir a gente pede, né? Dá para nós. A gente pede o dia inteiro. E quando acontece uma coisa boa, a gente se lembra de agradecer? Não é? Sois grato a tudo que lhe vier. Muitas vezes nós não somos. Até as coisas ruins. Porque as coisas ruins que nos vêm, nós colocamos na categoria de aprendizado. Porque às vezes, se acontecessem coisas boas, nós não cresceríamos a página que o Altamiro leu no final. É preciso sofrer, às vezes, para a gente crescer. Porque a gente sai da zona de conforto. Quando está tudo bem, nós estamos na chamada zona de conforto. Aí apertou o calo de alguma maneira, o que a gente faz? A gente pula. Né? Apertou, a gente pula. Procurando ajuda, socorro em algum lugar. Ok? José Raul Teixeira tem um livro muito interessante também que eu recomendo, Quem é o Cristo? Quem é o Cristo? E eu fiz resumo de 2 capítulos para a manhã de hoje aqui. Num deles, a vida verdadeira. Raul diz assim, que Jesus, em João capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Como assim? Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Ele falava para quem estava vivo, para quem estava encarnado, não é? Que vida é essa que ele estava nos trazendo? Aí Raul explica. Ele vinha, portanto, trazer uma mensagem de vida espiritual. Olha a gravidade da afirmação do Raul Teixeira. Para quem se encontrava num contexto de vida mortificada. Gente, tem mortos vivos andando por aí. Pessoas que estão vivas organicamente, mas estão mortas espiritualmente. Eu tenho sempre falado uma coisa, né? Só principalmente da área de saúde aí, né? Hoje em dia está mais ou menos sob controle, porque isso aí apareceu na década de 80, não havia medicação nenhuma, até que começou a surgir os coquetéis, e não resolve, não cura, mas prolonga a vida das pessoas por muito tempo. Só que o HIV, né, humanos infecta vírus, ele destrói o organismo físico, através das células, né, uma série de coisas. Beleza. Mas isso aqui, a nossa preocupação é com o organismo físico. Mas você sabia que tem um HIV espiritual? E que ninguém se apercebe disso? O quanto isso é complicado? Porque se o HIV, o vírus, destrói o corpo físico, o outro HIV espiritual, moral, paralisa a alma. Sabe o que é HIV? Da alma? Horas invigilantes e vazias. Então esse é o HIV moral.
em que limita a nossa existência. A alma não retrograda, mas ela estaciona. Né? Ora, mas tem horas que eu... Né? Vigilantes e vazias. Tem hora que eu preciso descansar. Sim. Tem hora que eu preciso repousar, tem hora que eu preciso viajar, tem hora que eu preciso assistir um filme. Tudo isso é natural. Mas para perceber o quanto das 24 horas do dia nós nos ocupamos muitas vezes com coisas que não nos acrescentam nada. Nos acrescentam nada. Eu costumo dizer, meu Deus do céu, eu nunca vi tanta influência como tem nos dedos. Todo mundo é influência hoje em dia, não é verdade? Você abre a internet lá, a modelinho bonitinha é influência, o ator é influencer, pessoas que a gente nem conhece, todo mundo é influencer, estão influenciando todo mundo e o planeta está do jeito que está. Né? Por isso que a gente tem que ter preocupação com isso. E você vê a quantidade de seguidores, muitas vezes, dessas pessoas, você fica abismado. Há pouco tempo atrás, eu pedi a uma amiga lá da prefeitura para ver, que eu não sou bom nessas coisas. Aí eu pedi a ela para ver. Vê para mim aí o professor Mário Sérgio Cortella, filósofo, pedagogo, escritor, que não só na área da educação, mas ele tem vídeos curtos, motivacionais, né? Beleza. Na época ela consultou para mim, Robinho, você tem 9 milhões de seguidores. É um número razoável, né? Para quem é um influencer. Veio fulano de tal para mim, que eu não citei o nome, por questão ética, o pessoal, cada conteúdo chega à beira do ridículo. Essa pessoinha, que eu não vou citar o nome, tem 40 milhões de seguidores na época. Meu Deus do céu, o professor Mário Sérgio Cortella não tem um quarto dos seguidores dessa outra pessoa. Que ele fique milionário, com as coisinhas bobas que ele coloca lá, com 40 milhões de seguidores, ótimo para ele. Mas para nós, que conteúdo nós estamos procurando na internet? Coisa que nos acrescenta, coisa que nos faz crescer, né? Então eu não sou exemplo para ninguém, pelo amor de Deus, gente. Modelo e exemplo é Jesus. Eu não sou inscrito em canal nenhum. Eu não sigo a ninguém. Eu costumo dizer que eu seguiria uma pessoa se estivesse aqui junto de nós e não está Jesus. Todas as mídias sociais do Cristo estariam inscritas, né? Mas ele não está. Então eu entro no YouTube e assisto o que eu quero. O vídeo de quem eu quero. A minha seleção é na hora. Né? Então eu não fico recebendo vídeos. Né? Ela até inscrito nos vídeos aí que eu gosto de fazer, praticar, mas também sair. Eu falo, não. A hora que eu quiser assistir, que você não toda hora vê mensagem lá, apostou um vídeo novo, aí você tem que ver aquele próximo. Né? Então, horas vigilantes e vazias, a nossa alma, o nosso espírito precisa ocupar-se com coisas melhores. E aí Raul nos fala o seguinte: por que ele veio para quem tem vida, trazer vida e vida em abundância? Para quem? Olha que coisa grave. Para quem se habitua a uma vivência mesquinha, empobrecida e apequenada. Caramba, hein? Para quem tem uma vida mesquinha, empobrecida e apequenada. Ele é aquele que nos traz a vida verdadeira, vibrante, feliz, abundante, propondo-nos fazer um nobre uso dela, da nossa existência, a fim de que nele possamos viver para sempre. Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo diz uma coisa interessantíssima, muito bonita. Paulo diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Imagina um dia a gente poder dizer isso, né? Já não sou eu mais que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Mas nós vamos chegar lá. Agora depende da gente. O que a gente quer? Atrasar essa evolução? Encurtar propostas de vida. A nossa vida é feita de propostas. Mas não esperem que seremos perfeitos nessa existência. Não há como. Não há como. Não coloquem caracteres de perfeição onde elas não existem. Né? E tem mania de endeusar algumas pessoas por aí. Isso é totalmente equivocado. Todos nós somos imperfeitos e falíveis. E no outro capítulo, o Raul nos fala: enfrentamento no mundo. Se o mundo vos odeia, sabeis primeiro a vós que o mundo odiou primeiro a mim. João capítulo 15, versículo 18. O que Jesus está dizendo? Se vocês têm medo ou estão preocupados com o mundo odiou, olha o que fizeram comigo. Eu queria trazer uma mensagem de amor, fui crucificado. Né? E aí o Raul continua o seguinte: muita gente guarda a ilusão porque o fato de estar inscrito numa instituição religiosa, como nós aqui na ETAC, tantos anos que nós temos aqui, né, seria suficiente para se ver livre de quê? Enfermidades, das lutas da vida e dos infortúnios diversos que caracterizam a marcha planetária.
Gente do céu, pelo amor de Deus, o Carlão mesmo comentou comigo aí, não faz muito tempo. O Carlão falou: Roy, você acredita que tem gente que chega para mim e fala assim: poxa, Carlão, você tem tanto tempo de trabalho dentro da doutrina espírita, você estava com câncer? Quem tem um trabalho não pode adoecer, não, né? Claro, as nossas doenças são as doenças da alma, que somatizam no organismo, né? São as dívidas do passado, são as dívidas que nós contraímos nessa existência, que muitas vezes a cura vem através do quê? Do sofrimento. E às vezes através do sofrimento muito grande. Lembra da conversa que eu acabei de falar, falei há uns minutos atrás para você, de João, no livro Paulo Estevam? No final, João diz a Paulo o seguinte: Paulo, glorifique tudo o que você passou por seguir a Jesus. Porque, Paulo, se o nosso mestre saiu da vida naquela situação, quem somos nós para querer sair da vida sem problema algum? Né? Ele estava com uma hora ali, né? Um probleminha na coluna, um câncerzinho, um tumorzinho aqui a colar. Isso faz parte. Seguidores do Cristo. Vamos sair desse mundo incólume, sem passar por nada, sem ter problema nenhum. Não dá. E aí o Raul, né, continua nos dizendo o seguinte: então as pessoas pensam que, se na Terra nem Jesus foi poupado do sofrimento, como eu disse para vocês, né, sem que ele mesmo nada teve isso, como é que nós, espíritos em regime de resgate para a harmonização própria com as leis do Criador, vamos pretender um tratamento melhor? O próprio Raul foi vítima disso. No dia 15 de novembro de 2011, Zé Raul Teixeira estava indo para Nova York fazer uma série de palestras, desceu todo mundo do avião e o Raul está lá. A aeromoça lá, foi lá, seu Raul, o torto lá sentado. Já tinha tido AVC há horas, porque um voo daqui para os Estados Unidos, 10, 12 horas, já tinha tido o AVC, né? AVC. O trabalhador que é o Raul conhecido no mundo inteiro, assim como de volta com as suas palestras, com os livros. Trabalho em Niterói, que foi capital do estado do Rio, remanso fraterno, que atende centenas de crianças todos os dias, em todos os aspectos, com aula, tratamento médico, dentário, tudo mais. Raul comanda aquilo lá. Por que o Raul teve AVC? Né? Resgate. E as coisas nos vêm quando nós estamos preparados para recebê-las. Porque aí nós já temos um certo trabalho, um certo estudo. Bom, agora é a hora de pagar aquela dívida do passado, né? Vamos colocar nele o probleminha aí. Raul nunca mais fala. Raul teve em Barra Mansa agora, me contaram, eu não fui, eu tinha outro compromisso também à noite, que ele levantou lá, falou cerca de 20, 25 minutos, tem um vídeo, vocês podem ver, particular uma frase, ele leva 3 minutos, só consegue falar uma frase, nunca mais vai falar. O Vadinho, que é o dentista pessoal dele, amigo pessoal, que o Raul saía de Niterói para tratar com o Vadinho aqui em Volta Redonda, encontramos no supermercado da Vila, no Floresta, o Vadinho falou: Abenço, nessa encarnação esquece, eu estou sempre com ele, não falo mais, né? Não falo mais. O Raul, né? Mas foi o próprio Raul que escreveu anos atrás que não se iluda por estar inscrito numa instituição religiosa, seja ela qual for, você não vai ter problema, porque as nossas doenças são da alma. Eu tive amigo padre que desencarnou de câncer, eu tive amigo pastor protestante que eu visitei ele até os últimos momentos, a gente batia altos papos de câncer, né? Nós temos amigos espíritas, mas não se pode falar, porque ele fala para todo mundo, lutando aí contra o câncer já há muito tempo, né? Doenças da alma. Ora, então é preciso a gente entender, finalizando, quando Jesus nos diz em João, capítulo 6, 48 a 50, eu sou o pão da vida. Este é o pão do céu, para que o que dele comer não morra jamais. O alimento que revitaliza a vida física e sustenta a alma. Podemos ir em direção ao Cristo, o pão da vida, para saciar, principalmente a fome e a sede das coisas do Espírito. Então, buscar a Jesus é fortalecermos enquanto espírito imortal que somos. Melhorar um pouco essas questõezinhas ainda que nos atrasam, né?
maledicência, falar mal dos outros em tudo, né? Atitudes impróprias diante da vida. Falta dizer, não tem como a gente corrigir tudo. Nós não temos ainda essa capacidade, essa bagagem para resolver todos esses nossos problemas. Mas a luta é diária, buscando sempre essa integração do Cristo e nós, como diz a mãe. Um bom dia a todos, que Deus abençoe a você. Nossa casa agradece a presença de todos aqui no salão, agradece as pessoas que estão nos assistindo, e eu vou passar a palavra para o Romilson, que quer dar os recados. Fala você que você vai dizer. Lembrando que amanhã é o meu plantão, eu vou estar aqui de 7h30 a 8h30, porque eu tenho uma consulta às 8h45. A gente agradece, como eu disse, a presença de todos vocês no salão, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo aí no Facebook. Agradecemos a contribuição de todos para as cestas básicas, né? As meninas, semana agora vão atacar naquilo ali. Volto a dizer a vocês, a gente está precisando mais de alguns itens, né, Laurete? Não de todos, mas. Então, quem quiser contribuir, só ver com a Laurete o que está faltando ainda, que a gente tem carência ainda para montar. Temos todos os brinquedos, as roupinhas também. Então, beleza, só falta mesmo a gente acabar de ajustar esses poucos itens que a gente não tem para completar todas as 38 cestas básicas, que cada ano aumenta um pouco mais em função da carência, né, das pessoas. Ok? Mas a gente já agradece de antemão. Nós vamos entregar no dia 17. O Zé Roque vai pedir ao Alex um caminhãozinho da loja para levar tudo, porque é muita coisa. Já teve alguns anos que nós tivemos que ir em 5, 6, 7 carros para poder levar tudo, mas vamos estar aqui, obviamente, junto, carregar o caminhão e vamos estar presente lá, direção da casa, e aqueles que também tiveram a oportunidade de estar lá junto da gente, nessa festa comemorativa de distribuição daquelas famílias lá, ok? Mais alguma coisa, Lorena? Beleza? Então, vamos encerrar, passar o Altamir a fazer a nossa prece final. Lembrando que a próxima palestra, nossa quarta-feira, é Terezinha. Isso mesmo? Isso. Então vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo lar, pelo pão, pela paz. Pedir a Deus que abençoe os hospitais, presídios e asilos da região. Pedir a Deus que abençoe todas as casas espíritas da região. Pedir a Deus que acabe com essas duas guerras no Oriente Médio e as guerras pequenas também. E vamos agradecer, lembrando de Jesus, dizendo assim: Jesus de Nazaré, quando esteve na terra, nada exigiu. Surgiu como se fosse uma brisa perfumada em manhã de sol. Jesus não fundou nenhuma doutrina. Viveu com todos, mas não se permitiu pertencer a ninguém. Veio à terra nos trazer o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse mesmo Jesus nós agradecemos assim. Obrigado, Senhor, por esses momentos de paz, ao te sentirmos aqui em vibrações fraternais, na estrada da vida. Conduz-nos ao bem na alegria e na dor. Que o amor seja a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. Muita paz. Quanta luz. Graças